O pescador chamado Lucas empurrou seu barco para o mar sob um céu que prometia uma calmaria enganosa. Ele estava acostumado a confiar apenas em seus próprios braços e na força de sua vontade indomável. No entanto, ao atingir o mar aberto, o horizonte foi engolido por uma muralha de nuvens negras que avançavam com uma velocidade sobrenatural. O vento uivou como uma criatura faminta, rasgando a vela e lançando o barco em um redemoinho de espuma e terror. O pescador enfrentou a tempestade sozinho, ou pelo menos era o que ele acreditava enquanto lutava desesperadamente contra o leme que teimava em escapar de suas mãos calejadas. O medo, um sentimento que ele julgava ter dominado, rastejou por sua espinha como o gelo das águas profundas. Ele estava cercado por uma fúria que nenhum homem poderia vencer por conta própria, mas o destino já havia traçado um plano secreto. As ondas batiam com a força de marretas de ferro contra o casco de madeira, que gemia sob a pressão colossal do oceano revolto. Lucas gritou contra o vento, mas sua voz foi engolida pelo estrondo dos trovões que pareciam partir o céu em pedaços de chumbo. Ele sentia que cada segundo era um milagre, pois a embarcação deveria ter sido despedaçada pela primeira vaga gigante que o atingiu. O que ele não percebia era que, embora estivesse fisicamente desacompanhado, uma mão invisível segurava o leme junto com a sua. Era Jesus quem o guiava através do caos, mantendo o equilíbrio perfeito em meio ao desequilíbrio absoluto da natureza. O pescador lutava com todas as suas forças, acreditando ser o único responsável pela própria sobrevivência, enquanto a presença divina operava no silêncio do invisível, garantindo que o barco não fosse tragado pelo abismo escuro que se abria logo abaixo de seus pés. No auge da tormenta, quando a esperança de Lucas estava prestes a se apagar como uma chama sob a chuva torrencial, uma luz suave começou a brilhar na proa. A figura do mestre tornou-se visível, caminhando calmamente sobre o convés que balançava violentamente. Lucas caiu de joelhos, não mais pelo balanço das ondas, mas pelo choque de reconhecer a santidade no meio da sua maior agonia. Jesus não disse uma palavra de imediato. Ele apenas olhou para o pescador com uma compaixão que transcendia o entendimento humano. O segredo divino revelado ali era que ninguém nunca enfrenta uma tempestade verdadeiramente sozinho quando tem o céu como vigia. O pescador percebeu que sua força fora sustentada por uma fonte externa e eterna. O impossível estava acontecendo. A embarcação permanecia flutuando contra todas as leis da física e da probabilidade, guiada por aquele que deu ordem aos ventos e aos mares. Jesus aproximou-se do leme, com um toque leve, corrigiu a direção do barco para que ele atravessasse a crista da onda mais perigosa. Lucas observava em silêncio reverente, entendendo que toda sua experiência de vida era insignificante diante da sabedoria do Salvador. O teste divino não fora para destruir o pescador, mas para mostrar que o orgulho de enfrentar a vida sozinho é a maior armadilha da alma humana. Jesus falou então com uma voz que acalmou o coração de Lucas antes mesmo de acalmar o mar. Eu estive aqui desde o primeiro sopro do vento, disse o mestre. O plano de Deus era transfigurar a arrogância de Lucas em uma dependência santa e transformadora. O pescador entendeu que, embora suas mãos estivessem no leme, era o Espírito que determinava o curso. O segredo divino estava agora exposto na simplicidade de um olhar que curava todas as feridas. A tempestade começou a ceder, não de forma brusca, mas como se a própria natureza estivesse se curvando diante da presença do seu Senhor. As nuvens abriram-se em fendas de luz prateada, revelando que o barco estava em águas muito mais profundas do que Lucas imaginava. Jesus mostrou ao pescador que o perigo fora usado para levá-lo para além da margem rasa da fé superficial. O impossível era ver o barco intacto após tamanho castigo. O segredo divino revelado nas águas. Era que as maiores revelações de Deus acontecem quando o homem chega ao fim de seus próprios recursos. Lucas sentiu uma paz que nunca conhecera, uma segurança que não dependia do clima, mas da pessoa que estava com ele. Ele percebeu que enfrentar a tempestade sozinho fora apenas uma ilusão necessária para que ele pudesse finalmente aceitar a guia divina em todas as áreas de sua vida. Enquanto navegavam para águas mais tranquilas, Jesus ensinou a Lucas os mistérios do reino que estão escondidos no coração das provações. Ele explicou que cada onda superada era uma lição de confiança, e cada vento contrário era um convite para a oração sincera. O plano divino para Lucas era torná-lo um guia para outros pescadores que também se sentiam perdidos em seus próprios naufrágios existenciais. O impossível era a mudança radical que ocorrerá no espírito daquele homem rústico em apenas uma noite. O segredo divino era que a guia de Jesus não nos livra das tempestades, mas nos leva através delas com segurança e propósito eterno. Lucas olhava para suas mãos e agora as via como instrumentos de serviço, não mais como símbolos de poder pessoal. O mestre estava forjando um apóstolo no calor da batalha contra os elementos, preparando para pescar almas para o reino. A luz do amanhecer começou a tocar o mar, transformando as águas revoltas em um campo de ouro líquido.
Jesus apontou para o horizonte, onde a costa já era visível, e deu a Lucas uma última instrução sobre o poder da presença constante. Nunca mais diga que está sozinho, pois o meu amor é a âncora que prende a sua vida ao trono de Deus, declarou o Senhor. O impossível tornará-se a base da nova vida do pescador. Ele percebeu que a verdadeira guia não é apenas sobre o destino final, mas sobre a comunhão durante a jornada. O segredo divino estava agora selado em seu coração. Jesus é o capitão silencioso de toda a alma que o convida para entrar no barco. Lucas sentiu que a tempestade fora a melhor coisa que lhe acontecerá, pois sem ela, ele continuaria navegando na cegueira de sua própria autossuficiência destrutiva e vazia ao se aproximar da praia. Lucas viu que outros barcos haviam sido levados pela força da tempestade ou estavam seriamente danificados, mas o seu estava impecável, como se tivesse acabado de sair do estaleiro. O impossível era o sinal visível para todos os que esperavam na areia. Jesus tornou-se invisível novamente, mas Lucas sabia que ele não fora embora. O segredo divino era que a presença invisível é tão real quanto a manifestação física. O pescador desceu do barco com um brilho no olhar que ninguém conseguia explicar. Ele não falou sobre sua habilidade no leme, mas sobre a mão que o guiara quando ele não tinha mais forças. A vila inteira ficou maravilhada com o testemunho de quem enfrentou o impossível e voltou para contar a glória de Deus. O plano divino de transformação estava completo e pronto para ser multiplicado através da voz de Lucas. O impacto da experiência de Lucas mudou a cultura de toda a comunidade pesqueira. Eles aprenderam que não se deve ir ao mar sem primeiro buscar a guia daquele que criou as marés. O impossível tornou-se uma expectativa constante entre os moradores, pois as histórias de Lucas sobre a mão invisível de Jesus inspiravam todos a confiar mais e temer menos. O segredo divino espalhou-se como o aroma do mar, trazendo cura e esperança para as famílias que viviam sob o peso da incerteza. Lucas passava seus dias ensinando que enfrentar a tempestade sozinho é uma escolha, mas deixar Jesus guiar o barco é uma bênção. O plano de Deus continuava a dar frutos, mostrando que a vulnerabilidade humana é o solo onde a força divina cresce com mais vigor. O pescador era agora o guardião de uma verdade que valia mais do que todo o ouro do mundo. A vida de Lucas terminou em paz, muitos anos depois, mas sua história continuou a navegar através dos séculos como um farol de esperança. O segredo divino que ele descobriu naquela noite de terror permanece o mesmo. Jesus é o guia fiel de todos os que enfrentam tempestades. O impossível continua a acontecer sempre que um coração reconhece que não pode vencer o mar da vida por conta própria. O pescador que enfrentou a tempestade sozinho descobriu que a solidão é uma mentira quando se tem a Cristo como companheiro de viagem. O plano de Deus foi cumprido com perfeição, transformando um humilde pescador em um monumento eterno à graça guia. Lucas partiu para o porto final sabendo que o mesmo mestre que o guiara no mar da Judéia o esperava nas praias da eternidade, onde não haverá mais tempestades, mas apenas a paz infinita.